aí, amiguinhos do meu céu, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês 5 perfis de meninas super tombozinhas pra vocês pegarem as fotos, né? Pra fazer banner, sei lá, alguma coisa assim. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Bom, a primeira menina é a nossa diva linda, Larissa Manoela, né? Todo mundo já conhece, eu acho. Gente, olha, eu não sei vocês, mas eu acho, tipo assim, que ela tem umas fotinhas muito... Por exemplo, essa daqui pra capa, eu acho super tomborzinha, super linda, né? Tipo assim, essa daqui também... Tem várias delas super legal. E, tipo assim, aqui, ó, ela posta várias fotos assim. Eu acho, tipo, super tubularzinho, vai dar a escolha de vocês. Tem pessoa que não gosta dessa Manuela. Eu gosto um pouco, mas eu também acho ela uma diva, assim, eu acho ela muito linda. Bom, é tipo, várias fotos, sabe? Olha essa daqui. Várias fotos ela tem, assim, pra você fazer. E acompanha ela no Instagram também, tá? Porque é muito legal as fotos que ela posta. Tipo assim, essa daqui pra banner, pra mim, tá ótima, tipo, eu achei super linda. Aí, gente, tipo assim, essa daqui pra capa também acho que ficou linda, né? Essa daqui pra capa também ficou linda. E na fundo da minha avó ali, né? Tipo assim, opa, querida, já que eu entrei lá no meu Instagram, eu espero que você tenha conseguido ver, você já me segue, tá? Ó, essa daqui que linda. Essa daqui nem se fala pra fazer bem, né? Tipo assim, ela posta várias fotinhas lindas, assim. Minha opinião, acho ela uma diva, assim, pra, tipo assim, muito linda. Eu acompanho muito ela, mas acho ela uma diva. Bom, gente, a segunda menina é a Isa Dias. Gente, não vou dizer que todo mundo conhece ela, porque não. Gente, ela é muito linda, muito tamborzinha. Olha essas fotos que ela posta. Essa daqui pra mim tá maravilhosa, maravilhosa. Ó, aqui, entende? Como ela é modelo, tá? Aqui, ó, vocês podem ver. Olha só, que fotos lindas que ela posta. Pelo menos eu acho linda essas fotos que ela posta, assim. Olha só, pra fazer banner, gente, muito linda. Ela é mais pra fazer banner, assim, que ela tem mania de postar essas fotos com dois, assim. E também porque eu acho ela super tamborzinha. Mas se você quiser fazer capa, você também pode fazer. Essa daqui pra fazer banner tá ótima. E tipo assim, olha só, vocês percebem quanto ela é tamborzinha. Tipo assim, essa daqui pra capa tá ótima. Essa pra capa tá ótima. Essa tá ótima, essa... Tipo assim, ó, ela tira fotos, tipo, muito boas pra youtubers de tela. Por isso que eu vou começar a usar mais ela, tá? Porque além de ser super bonita e também, né, tem bastante foto ela. E várias pra fazer os seguintes, né? Olha o tanto que ela tem. Lembrando que eu não tô obrigando vocês a pegarem, tipo assim, pegarem foto delas pra colocarem no banner de vocês, no cap, só tô dando dicas. Bom, gente, a segunda é a Jade Picon. Eu acho ela muito linda, só que ela é mais assim pra fazer capa mesmo, sabe? Porque ela não posta muita foto assim pra fazer banner, entende? Porém, ela também é muito viva. Se você quer fazer um banner com ela, você pode, ninguém está te proibindo de fazer nada. E, gente, tipo assim, ela namora com o João Guilherme. Tipo assim, achei eles dois tão fofinhos juntos. Ó, tipo assim, essa pra fazer capa. Essa daqui nem se fala. Olha só que tumblr. Tipo assim, essa daqui tá ótima. Entendeu? Várias fotos assim. Eu também achei ela super linda, tá? Isso vai dar escolha de vocês. Bom, gente, a segunda é a Bela Fernandes. Opa, querida, de novo. Opa, querida, tudo bom? Gente, a Bela Fernandes, tipo assim, eu achei super tamborzinha. Porém, ela tem mais pra capa mesmo, só que ela também tem várias pra banners. Só que essa pra banners, assim, tô mais pra baixo porque... Sei lá, tipo, essa daqui pra banner tá legal? Essa tá. Eu achei legal. Essa daqui que ela postou essa aba pra banner. Não sei vocês, mas eu gostei. É tipo assim, gente, sabe? Vocês vão postando, assim, coisas com a capa que vocês fazem com fotos delas, com banners, assim. Tipo assim, se você não achar Bela Fernandes Tumblr, é de escolha sua, porém eu acho essa, essa foto aqui dá pra fazer banner com essa, sabe? Ah, com essa também dá, só que depende, né, se você gosta de fazer com outras pessoas. Essa também dá pra fazer banner. Essa também, você vai pegar essa primeira, querida, e essa última. Gente, sério, eu acho ela super Tumblr, super Tumblr, sabe? Pra fazer capa banner, assim, ó, essa daqui, entendeu? Aí vai dar escolha de vocês. Gente, a próxima é a Dove Cameron. Gente, se você não conhece ela, quer dizer, você não deve estar conhecida por nome, mas você já deve ter assistido Descendentes, Jessie, que ela faz, e Juliette, que é ela que faz, né? Que, né? Ela faz a Mala, tem Descendentes. Gente, olha só que lindeza. Muito boa pra fazer capa, banner. Banner nem tanto, porque ela não posta tanta foto assim quando ela tá igual, sabe? Tipo, com vestimento igual, porém vai da escolha de vocês. Aí, tipo assim, gente, ela é muito linda, super tampa. Porém, por esse dia você vai achar mais no Instagram dela homenagens, né? Porque ela tá muito triste pela morte do Cameron Boyce. Mas vamos lá mais pra baixo que você vai achar fotos dela, assim, bem de quando, né?
Aqui, por exemplo, não, esse é vídeo. Mas ó, tem várias fotinhas dela, assim, super tumblers. Ó, essa daqui. Vocês podem pegar essa e essa. Gente, eu tô falando baixinho porque eu estou rouca, né, mas tudo bom. Bom, gente, eu acho que eu já falei as 5, caso eu só tenha falado 4. Vocês me perdoem, mas mesmo que eu tenha falado só 4, nessas meninas tem várias fotos pra vocês pegarem. Tô super linda. Ou vocês também podem pegar no Pinterest. Lembrando que, tipo assim, esses daí foram só de meninas brasileiras, tá? Tipo assim, da nação brasileira. Por exemplo, Larissa Manoela, Isa Dias, Bela Fernandes, Jade Picon. E a Soda Cameron, que é do sul-americano, mas, tipo assim, são tudo da América, sabe? Do continente da América. E, tipo assim, caso vocês queiram que eu faça os 5 perfis do Instagram de meninas, tipo assim, asiáticas, eu faço, tá? Coloca aqui nos comentários que eu faço. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau, Summers!